Questão número 1. No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na corrente sanguínea de um paciente ao longo do tempo T. Esses pesquisadores controlam o processo observando que Q é uma função quadrática de T. Os dados coletados nas 2 primeiras horas foram, aí estão anotados aqui numa tabela. Para decidir se deve interromper o processo evitando riscos ao paciente, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade da substância que estará circulando na corrente sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Nas condições expostas, essa quantidade em miligramas será igual a quanto? Vamos ver. Nessa questão, ele disse que Q é uma função quadrática de t. Então, ela é do tipo at ao quadrado mais bt mais c. É a quantidade em função do tempo. E ele dá na tabela o seguinte: quando a hora é igual a zero, ou seja, a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c, ou seja, o tempo 0 horas dava igual a 1 miligrama, era a quantidade. Então, tem um significado. Já que aqui vale zero, aqui vale zero, então significa dizer que c é igual a 1. Então, na função quadrática, já descobrimos que o termo independente é igual a 1. Muito bem. Temos mais dois valores. Ele disse o seguinte, que a quantidade depois de 1 hora, ou seja, a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1 mais 1, que já sabemos, depois de 1 hora, nós teremos 4 miligramas. Então, nós temos uma expressão aqui que vai nos ajudar na resposta. Você tem 1 ao quadrado, que é 1, vezes a, que dá a, b, e 4 menos 1 dá igual a 3. Aí você guarda essa expressão. Porque ele disse também que depois de 2 horas, ou seja, quando t vale 2 horas, vai ficar 2 ao quadrado, mais b vezes 2 mais 1. Ele falou que nós teríamos 6 miligramas. Então, você tem que 4A mais 2 vezes B, 6 menos 1 dá igual a 5. E agora, com essas duas expressões aqui, você monta um sisteminha e encontra o valor de A e B e encontra a lei de função, sabendo que o C já vale igual a 1. Então, vamos fazer isso. Vamos anotar aqui, o C vale 1, o C é igual a 1. A gente guarda, vamos descobrir quem é A e B. Então, vamos fazer isso. Vamos anotar aqui em cima essas expressões. Então, você tem que A mais B é igual a 3 e tem que 4A mais 2B é igual a 5. E agora vamos descobrir quem é o A e B. Bom, pode ser por qualquer técnica de resolução de sistemas. Então, temos que encontrar os dois, então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa primeira equação aqui por menos 2 e usar a técnica da adição, porque o B sai e a gente descobre o A. Então, vai ficar menos 2A, menos 2B, menos 2 vezes 3 dá menos 6, e repete ali embaixo. 4A mais 2B, que é igual a 5. Usar a adição, aqui vai dar 2A, aqui dá 0, e aqui vai dar igual a menos 1. Significa dizer que 2A é igual a menos 1. Então, o valor de A é menos 1 meio. Encontramos o valor de A. Então, A é igual a menos 1 meio. Vamos encontrar agora o valor de B. Por simples substituição. Então, sabemos que A vale menos meio. B igual a 3. Então, B vai ser 3 mais meio, que dá 3,5, ou 7 sobre 2. O que faz? Então, já descobrimos que a nossa função ela é do tipo A, que é menos 1 meio, vezes x ao quadrado, mais o B, que é 7 sobre 2x, mais o C, que vale 1. Descobrimos a lei de função inteira. E aí, ele quer que a gente descubra, depois, nas condições expostas, essa quantidade após 1 hora do último dado coletado. O último dado coletado foi às 2 horas, então ele quer saber daqui a 3 horas.
Então, daqui a 3 horas é f de 3. Então, você tem menos meio. 3 ao quadrado, é só colocar 3 no lugar de x. 7 sobre 2 vezes 3 mais 1. Aí a gente vai encontrar a quantidade de miligramas daqui a mais 1 hora. Então, teremos f de 3 vai ser igual a menos 9 sobre 2, porque 3 ao quadrado. 7 vezes 3 é 21 sobre 2 mais 1. Aí, claro, aqui o número 1 você pode escrever como sendo 2 dividido por 2, que dá 1, só para você ter todos os denominadores com o mesmo resultado. E aí você soma 21 mais 2, que dá 23, menos 9. Então, 23 menos 9 dá igual a 14. 14 dividido por 2 dá igual a 7. Dando como resposta, então, a letra B. B de bola, 7. Questão de número 2. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$ 10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês, mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Ele sabe que cada real cobrado a mais acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ele deve cobrar por serviço o valor de quanto? Nessa questão, ela diz que cobra R$ 10 por cada serviço e atende 200 clientes. Então, você tem aqui uma receita, por exemplo, de R$ 2.000. Tá bom? Essa é a receita inicial, sem nenhuma alteração. Mas só que ela diz que está pensando em aumentar o valor cobrado. Então, ela sabe que para cada real cobrado a mais, então, por cada real cobrado a mais, você escreve assim, 10 mais x. X está aqui representando cada real a mais. Se x for igual a 1, vai dar 11 e assim por diante. Aí ela diz que acarreta uma diminuição de 10 clientes. Então, você tem 200 menos 10 vezes x. E você agora vai ter uma receita em função de x, onde o x representa duas coisas. O aumento no valor do serviço, se for R$ 1 de aumento, vai virar 11. Então, a quantidade de clientes vai reduzir em 10 clientes, porque vai ficar menos 10 vezes 1, vai dar igual a 190 clientes. E essa expressão aqui é uma função do segundo grau. Se você fizer a distributividade, você faz 10 vezes 200, que dá igual a 2.000. 10 vezes menos 10, que dá igual a menos 100 vezes x. 100 vezes 200, que dá 200x. Mais vezes menos dá menos. X vezes x dá x ao quadrado, só que tem o 10, então fica 10x ao quadrado. Organizando, então, a receita em função de x, que é em função desse aumento, vai ser igual a menos 10x ao quadrado. 200x menos 100x dá mais 100x. E o termo independente aqui são 2.000. E ela quer saber o seguinte, para que a renda seja máxima, ela deve cobrar por serviço o valor de quanto? Bom, para a renda ser máxima, lembra lá da aula, eu falei bem pouquinho, porque vai ser motivo da próxima aula isso. Mas aí você tem o seguinte, para a renda ser máxima, então você tem aqui como calcular, calculando o y do vértice que nós deduzimos na aula. O y do vértice gera a renda máxima, mas ela não quer a renda máxima. Ela quer saber, para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ela deve cobrar quanto pelo serviço. Então, o valor do serviço é 10 mais x. E para y do vértice, você tem uma coordenada aqui para o x do vértice. Então, para alcançar uma renda máxima, é preciso que o x do vértice seja igual, menos b sobre 2a. Isso aí você já sabe porque nós deduzimos. Então, o x do vértice vai ser menos 100 dividido por 2 vezes menos 10, que vai dar igual, então, a 100, porque vai dar positivo, dividido por 20. Então, o x do vértice dá igual a 5. Então, é importante que o x seja igual a 5 para que você alcance a renda máxima. Porque aí você tem x do vértice sendo 5, você vai ter uma receita máxima, que é o y do vértice. Então, x do vértice seria igual a 5, então ela tem que cobrar 15. Olhando para as alternativas, então você pode ver aqui que a resposta é a letra D,
Porque ela diz isso. É importante atentar para a resposta. Olha, para que a renda do cabeleireiro seja máxima, ela deve cobrar por serviço o valor de quanto? É o valor que ela quer. Ela não quer saber a receita, ela quer saber o valor do serviço. O valor do serviço sendo R$ 15, ela alcançará uma receita máxima. Resposta é letra D. Questão número 3. Viveiros de lagostas são construídos por cooperativas locais de pescadores, em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo e com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão marinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Aí aqui você tem o nível do mar, tem x e y aqui, que são as medidas lineares dessas telas. Quais devem ser os valores de x e de y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Esse viveiro tem a base que é retangular, cujas medidas são x e y. Como é retangular, então a outra medida do outro lado também tem medida x, a outra medida também tem medida y. E como ele fala em medidas lineares de tela, ele vai cercar o viveiro, então ele vai cercar um comprimento que vai ser igual a 2x mais 2y. E ele diz que tem um total de 100 metros para cercar de tela esse viveiro. Muito bem. Só que ele pergunta na questão quais devem ser os valores x e y em metro para que a área do viveiro seja máxima. Ele fala em área máxima. A área dessa região é x vezes y. Então, de posse dessa equação aqui, você tem que fazer aparecer esse produto aí. Aí, primeiro você simplifica, divide tudo por 2. 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, e 100 dividido por 2 dá igual a 50. E força para aparecer x vezes y, já que x vezes y é a área. Ok? Então, multiplicando essa equação aqui toda, por exemplo, por x, você tem x vezes x tem x ao quadrado. X vezes y, você tem x vezes y, e desse lado você tem 50x. Agora você organiza essa expressão aqui. Então, vamos fazer isso aqui em cima. Organizando, você tem x vezes y, que vai ser igual a menos x ao quadrado, mais 50 vezes x. Professor, por que multiplicou por x? Por que pegou essa equação e multiplicou por x? Para aparecer x vezes y, que é a área. E apareceu. A área é uma função quadrática. E para termos a área máxima, basta então calcularmos aqui o y e o x do vértice, que tem a ver com o ponto máximo do gráfico. Então, na aula eu mostrei que quando você tem o gráfico de uma função, o valor máximo que ela pode assumir é y do vértice. E tem uma coordenada em x do vértice. E ele quer saber quais são os valores de x e y para que essa área seja máxima, para que tenhamos o maior valor. Bom, para você encontrar o y do vértice, que é o valor máximo que a função pode atingir, porque ela cresce, cresce e chega no valor máximo, depois decresce, basta encontrar o valor de x do vértice. E nós deduzimos na aula que x do vértice valia menos b sobre 2a. Porque o x do vértice é a coordenada desse valor máximo. Então, x do vértice vai ser igual a menos o b, que é 50, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de a. Então, vai ficar positivo, porque é negativo dividido por negativo dá positivo, 50 dividido por 2 dá 25. Então, já encontramos que x tem que ser igual a 25. E como nós calculamos, pode usar, claro, qualquer expressão, mas nós vimos que 2x mais 2y era igual a 100, e vimos que x mais y era igual a 50, se x for igual a 25, então o y também vai ser igual a 25. Então, nós teremos como resposta a letra D. Então, olhando aqui para a resposta, você tem aqui na letra D valores x igual a 25 e y igual a 25. A resposta, letra D.
Questão número 4. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, é uma função quadrática, em que t é expressa em dia e t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no dia qual? Vamos ver. O número de infectados nessa questão é dado por uma função quadrática em função do tempo. Menos 2t ao quadrado mais 120 vezes t, onde t igual a zero é o dia anterior à primeira infecção. E ele diz o seguinte, que depois que 1.600 pessoas forem infectadas, tá? Então basta resolver essa equação para saber depois de quantos dias essa dedetização ocorrerá, que é isso que ele quer dizer, é isso que ele quer que você faça. É descobrir quando haverá a segunda dedetização. Então, resolvendo essa equação e dividindo, por exemplo, o primeiro por 2, você tem 800. Dividido por 2 dá menos t ao quadrado, mais 60 vezes t. Organizando, então, você tem t ao quadrado, menos 60t, mais 800, que é igual a zero. E aqui você pode usar aquela estratégia de soma e produto. A soma das duas raízes vai dar 60 e o produto das duas raízes vai dar 800. E aí você descobre as raízes, que serão os tempos que ocorrerá 1.600 casos. Então, por exemplo, a soma de duas raízes que dá igual a 60 e que o produto dessas mesmas raízes dá 800. Então, uma das raízes é 20 e a outra é 40, claro, porque 40 mais 20 dá igual a 60, e 40 vezes 20 dá 800, ou seja, 1.600 infectados ocorrerá no dia 20, e essa quantidade também ocorrerá depois de 40 dias. Bom, olhando aqui para as alternativas, a resposta é letra B, 20. Por quê? Porque já houve uma primeira dedetização, a segunda dedetização será depois de 20 dias. Eu sei, 1.600 infectados ocorrerá também depois de 40 dias, mas ele quer saber qual vai ser a segunda dedetização, então 20 dias é a resposta. Questão de número 5. Dispondo de um grande terreno, uma empresa de entretenimento pretende construir um espaço retangular para shows e eventos, conforme a figura. Então, o espaço para o público tem um formato retangular, aqui é o palco também vai ter x metros, por esse motivo, e as laterais, as duas, têm y metros de medida. Muito bem. A área para o público será cercada com dois tipos de materiais. Nos lados paralelos ao palco, será usada uma tela do tipo A, mais resistente, cujo valor do metro linear são R$20. Nos outros dois lados será usada uma tela do tipo B, comum, mais barata, cujo metro linear custa R$5. A empresa dispõe de R$5.000 para comprar todas as telas, mas quer fazer de tal maneira que obtenha a maior área possível para o público. A quantidade de cada tipo de tela que a empresa deve comprar é igual a quanto? Nesse problema, você tem uma área retangular destinada ao público, cujas medidas laterais são y e x. Como é retangular, então as medidas laterais paralelas são iguais. E, segundo o problema fala, um empresário quer cercar com telas de tal forma que essas telas são mais caras, as telas paralelas ao palco, e as telas laterais são mais baratas. Então, o perímetro dessa região a ser cercado com tela vale 2x mais 2y. Essas telas que são paralelas ao palco, elas são mais caras, custam R$20. E essas telas paralelas laterais custam R$5. E segundo o problema diz,
o empresário tem apenas R$ 5.000 para gastar e quer cercar de forma a cercar uma área máxima, ou seja, a maior área possível. Muito bem, como vamos fazer? Primeiro, vamos calcular o preço total por tela. Por exemplo, você tem 2 vezes x metros lineares de tela x vezes R$ 20, então você tem o preço gasto com a tela x. 2 vezes y vezes 5 é o preço gasto com a tela y e o empresário tem R$ 5.000 para gastar. Simplificando por 10, aqui 2 vezes 5 dá 10, então você tem 4 vezes x mais y, que é igual a 500. Mas ele quer calcular uma área máxima. Ele quer descobrir os valores de x e y, que são as medidas laterais, quanto vai gastar de tela, que na verdade vale 2 vezes x e 2 vezes y, de forma que a área seja máxima. Então, para você fazer aparecer a área máxima aqui, basta multiplicar a equação toda por x. Então, fica 4 vezes x ao quadrado, x vezes y igual a 500 vezes x. Quando você faz isso, observe que apareceu uma expressão aqui que é a área. Então, x vezes y é uma área. E aí vai ficar menos 4x ao quadrado mais 500x, significando dizer que a área está em função de x e é uma função quadrática. Muito bem. Como é uma função quadrática, então você tem aqui do tipo 1f de x igual a menos 4x ao quadrado mais 500x. Tá? Então, você tem a área em função de x. Então, se a gente quiser a área máxima, basta encontrar o y do vértice. Mas ele quer a medida da tela ser encontrada. Então, vamos fazer o seguinte. A gente calcula o x do vértice, porque o x do vértice gera a área máxima, que é o y do vértice. Vamos fazer isso. Então, é o seguinte. Lembra do gráfico? Você tem o gráfico de uma função quadrática, apesar que a gente vai ver melhor na aula que vem. Ele tem um valor máximo, que é o y do vértice. E o par dele, o par ordenado, que forma um par ordenado, é o x do vértice. Então, se encontrarmos o x do vértice, encontraremos uma medida das laterais, e aí essa medida lateral gerará a área máxima se for o y do vértice. Muito bem. Então é o seguinte, x do vértice é menos b sobre 2a. E o b aqui vale 500, então menos 500 dividido por 2 vezes menos 4, que dá igual a 500 dividido por 8. Então o x do vértice vai ser igual a 250 dividido por 4, 125 dividido por 2, ou seja, 62,5. Tá? Mas 62,5 é uma das medidas laterais. É a medida x. É a medida que é paralela ao palco, vale 62,5. E também o fundo, né, que vale 62,5. Aí você tem que multiplicar por 2. Então, 62,5 multiplicado por 2 dá 125 metros de tela x, ou seja, do tipo A, que é a tela mais cara. Então, 125 metros é o total que você deveria comprar. Vamos agora tentar encontrar a quantidade de tela B. Simplificando, já tínhamos encontrado que 4x mais y é igual a 500. Colocando 62,5 no lugar de x, você encontrará o y. 4 vezes 62,5 dá 250. Então, a medida y vale 250, porque fica 500 menos 250. Só que a gente quer a medida de tela y. A medida de tela y vale 2y, que vale igual então a 500 metros. Então, a resposta da questão, 125 metros para a tela A e 500 metros para a tela B. Vamos olhar a resposta aqui dentre as alternativas. Então, você tem aqui como resposta a letra D, 125 metros de tela do tipo A e 500 metros de tela do tipo B. Questão de número 6. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão T em função de H, que é igual a menos H ao quadrado, mais 22H menos 85, é uma função quadrática, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento, ele deve retirá-las da estufa.
A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, média, média, alta e muito alta. Temos aqui uma tabela. T menor que zero, muito baixa. T entre 0 e 17, inclusive 0 e 17, baixa. T maior que 17, menor que 30, média. T entre 30 e 43, inclusive 30 e 43 é alta. E T maior que 43 é muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Nessa questão, nós temos a temperatura em função do tempo, regida por essa lei de função, que vale menos h ao quadrado, mais 22h, menos 85. Tá? Que ele diz o seguinte, que sabe que o número de bactérias é o maior número possível quando a estufa atinge a maior temperatura. E quer saber que temperatura é essa, porque ele quer saber a temperatura na estufa quando houver o maior número de bactérias. E ele dá uma tabela. Então, como é uma função quadrática, dá para descobrir qual é o maior número de bactérias, porque tem como descobrir qual é a maior temperatura. A temperatura estará no eixo Y e o tempo no eixo X. Então, a temperatura será Y do vértice, quando ela for máxima, e nós teremos aqui qual vai ser o horário que isso vai acontecer, que vai ser o nosso X do vértice, que representa aqui, que está representado aqui pelo H. Muito bem, então basta encontrar o Y do vértice para encontrarmos a temperatura máxima, que vai ser nesse horário que a quantidade de bactérias será máxima também, tá bom? Então, tem duas maneiras de você calcular o Y do vértice. Você pode calcular o Y do vértice usando a fórmula menos delta sobre 4 vezes A, que nós deduzimos na aula, ou você pode calcular o X do vértice, que vale menos B sobre 2A, e substituir na lei de função. Eu vou por esse caminho. Eu vou calcular o X do vértice, que vale menos B sobre 2 vezes o A, que é menos 1, que vai dar igual a 11, porque vai ficar 22 dividido por 2, que dá igual a 11. E aí, no lugar de H, eu vou substituir o 11, porque aí nós teremos, quando calcularmos essa expressão com 11 no lugar de H, encontrado o Y do vértice. Então, você tem a temperatura às 11 horas será máxima, então haverá o maior número de bactérias. Então, ficaremos com 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85. Então, a temperatura máxima vai ser igual a menos 121 mais 242 menos 85. Temperatura às 11 horas vai ser igual a 121 menos 85, que é igual a 36 graus. Então, maior temperatura será de 36 graus. Vamos olhar para a tabela. 36 graus é maior que 30, é menor que 43, então é considerada uma temperatura alta. Então, quando houver o maior número de bactérias, nós teremos a maior temperatura, que vale 36 graus, que é considerada alta. Então, a resposta é a letra D. Questão de número 7. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para as notas y, igual a f de x, da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é igual a quanto? Então, o professor vai alterar as notas de tal forma que a nota antiga x se transforme na nota y, tá bom? E aí, a função que ele vai usar é uma função com grau menor que 3. Então, a gente vai usar uma função do segundo grau, porque se o a for igual a 0, então ela vai ser do primeiro grau. Se a e b forem iguais a 0, então será uma função constante. Então, a gente vai usar essa expressão aí, tá? E vamos usar todas as dicas baseadas nessa expressão, onde f de x é igual a um y, assim, aí fica x ao quadrado mais bx mais c. Significando assim, uma nota antiga x você coloca aqui para transformar numa nota nova y, baseada em algumas regras que o professor vai falar.
A primeira regra que ele diz é que a nota zero permanecerá zero. Então, a nota zero permanecendo zero é assim. Vai permanecer zero se a nota antiga for zero. Então, teremos um C igual a zero, porque dá tudo zero, então C igual a zero. Então, já sabemos que o termo independente é igual a zero, então não precisamos colocar mais o valor de C. Essa é a primeira dica que o professor deu. A segunda dica é a nota 10 permanece 10. Então, a nota 10 permanecerá 10. Então, se o cara tirou 10, ele vai continuar com a nota 10. E sabendo que o C é igual a zero, não vamos colocar mais aqui o C. Então, a nota antiga era 10, vai continuar sendo 10. E aí tem um significado, porque aí a gente vai encontrar uma expressão do primeiro grau aqui e, quem sabe, outra expressão com a terceira dica para resolvermos um problema do primeiro grau. Então, aqui vai dar A vezes 100 mais B vezes 10. E simplificando por 10, então você tem 1. Aqui vai dar A vezes 10. E dividido por 10, aqui nós temos B. E nós vamos guardar essa primeira equação aqui para talvez usar com a próxima dica. A próxima dica que o professor deu é o seguinte: a nota 5 passa a ser 6. Então, quando o x for 5, o y vai ser 6. Então, o y é 6 quando o x for 5. E essa é a outra dica que vai gerar uma outra equação para a gente resolver um sistema. Então, aí eu não preciso mais dessa expressão, eu vou anotar aqui em cima o resultado que foi anotado aqui, nessa equação de baixo. Você tem 6, que vai ser igual a 25 vezes A, mais 5 vezes B, que é esse resultado de baixo. Muito bem. E agora nós temos um sisteminha para resolver, que a gente pode fazer o seguinte: multiplicar essa equação de cima por menos 5 e usar a técnica da adição, porque aí o B sai, sobra só o A. Então vai ficar menos 5 mais 6, que dá igual a 1, menos 50 mais 25, que dá menos 25A, menos 5 mais 5B dá igual a 0. Então significa dizer que o A vai ser igual a menos 1 sobre 25. E aí dá para descobrir o B, substituindo em qualquer das equações. Então, vamos substituir em qualquer uma, por exemplo, essa daqui. Você tem menos 1 sobre 25, que é o valor de A, e quer descobrir o valor de B. Então, aqui dá menos 1 mais 6 dá igual a 7, e 7 dividido por 5 é igual ao valor de B. Então, descobrimos o valor de A e B, então a gente já sabe qual é a expressão. Bom, inicialmente a nossa expressão era do tipo assim, era y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Mas aí acabamos de descobrir que o a vale menos 1 sobre 25x ao quadrado, menos 1 sobre 25 vezes x ao quadrado. O b vale 7 quintos, então vai ficar 7 quintos vezes x, e o c é igual a zero. Então basta encontrar, dentre as alternativas, essa resposta. Muito bem, vamos procurar dentre as alternativas a resposta, então nós teremos o seguinte, vamos ver. Então, letra A é a resposta, menos 1 sobre 25x ao quadrado mais 7 quintos de x. Letra A. Questão de número 8. O proprietário de uma casa de espetáculos observou que, colocando o valor da entrada a R$10, sempre contava com 1.000 pessoas a cada apresentação, faturando R$10.000 com a venda dos ingressos. Entretanto, percebeu também que, a partir de R$10, a cada R$2 que ele aumentava no valor da entrada, recebia para os espetáculos 40 pessoas a menos. Nessas condições, considerando P o número de pessoas presentes em um determinado dia e F o faturamento com a venda dos ingressos, a expressão que relaciona o faturamento em função do número de pessoas é dado por qual dessas expressões aqui? O proprietário dessa casa de espetáculo diz que quando coloca o ingresso a R$10, sempre aparece 1.000 pessoas, dando um faturamento de R$10.000. Mas ele disse também que cada aumento de R$2, então 10 mais 2 vezes x, ele vê que a quantidade de pessoas diminui, e diminui 40 pessoas. E aí, essa expressão representa o seu faturamento. Tá? Então, se aumentar para 12, por exemplo, reais, então x sendo igual a 1,
Então, x é igual a 1 aqui, fica 1.000 menos 40. Só vão aparecer nesse espetáculo 960 pessoas. Muito bem. Só que na questão ele quer o faturamento em função do número de pessoas. O número de pessoas ele diz que é P. O número de pessoas é essa expressão toda. O número de pessoas é igual a 1.000 menos 40 vezes x. Aqui em cima você tem o faturamento em função de x. E a gente tem que escrever o faturamento em função de P. Então, a gente tem que isolar o x e substituir nessa equação aqui para ficar f em função de p. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, aqui vai ficar 40 vezes x. Aqui vai ficar 1.000 menos p. E agora você tem x, que é igual a 1.000 menos p, dividido por 40. Então, agora você vai substituir naquela equação de cima, esse resultado aí, x, que vale 1.000 menos p dividido por 40 na expressão de cima, tirando o valor de x, deixando apenas o p, porque aí irá responder a nossa pergunta. Ok. Irá responder a pergunta da questão. Então, você tem 10 mais 2 vezes o x vale 1.000 menos p dividido por 40, fazendo uma substituição simples aqui no lugar de x. No lugar de x, eu coloquei 1.000 menos p dividido por 40. Muito bem. Também vou fazer do outro lado. Então, vai ficar vezes 1.000 menos 40 vezes x. E o x vale 1.000 menos p dividido por 40, que é o valor do faturamento em função de p. Basta agora organizar de forma adequada. Então, por exemplo, a gente pode simplificar aqui, se quisermos. O 40 simplifica com 40. O 2 simplifica com 40, que dá 20. E aí teremos 10 mais 1.000 menos p dividido por 20 vezes 1.000 menos p, que é igual ao faturamento. E 1.000 menos 1.000 dá zero. Claro, porque aqui você tem um sinal negativo aqui na frente, vai ficar 1.000 menos 1.000. Agora, menos vezes menos dá mais, então aqui fica mais p. Muito bem. Então, sobrou somente o seguinte. Vamos ver. Sobrou 10 mais 1.000 menos p dividido por 20. Desse lado aqui sobrou somente o p, que é igual ao faturamento. Muito bem. Então, multiplicando, fazendo a distributividade, você encontra 10 vezes p mais 1.000 vezes p, que dá 1.000p. P vezes p dá p ao quadrado, e dividido por 20, que vai ser igual ao faturamento. Tá? Bom, aqui ainda tem como você resolver fazendo aqui o cálculo aqui, porque você tem 20 vezes 10, que dá 200, mais 1.000, então vai ficar 1.200p, menos p ao quadrado, dividido por 20, que é igual ao faturamento. As respostas que nós temos aqui, nenhuma está escrita aqui aquela expressão, mas a gente pode adequá-la. Como? Dividindo essa expressão aqui por 20, então você tem aqui, ó, você simplifica aqui, fica 120 dividido por 2, que dá igual a 60 desse lado, e do lado de lá, você tem menos p ao quadrado dividido por 20. Então, onde tiver essa expressão aqui é a resposta, tá? Então, vamos ver. Olhando para as alternativas, você vê que a letra A é a resposta. Observe. Só organizar adequadamente você encontra a letra A, que é menos p ao quadrado sobre 20 mais 60p. Eu vou mostrar de novo aqui, que você tem, organizando do jeito que está na resposta, por exemplo, você tem que o faturamento vai ser igual a menos p ao quadrado sobre 20, que é essa expressão daqui, mais 60, que é a resposta. Questão de número 9. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacote com quantidade de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L de x igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20. É uma função quadrática, onde x representa a quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo um lucro máximo.
Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Nessa questão, o lucro em função do número de bonés é dado a partir de uma expressão do segundo grau. É menos x ao quadrado mais 12 vezes x menos 20. Onde é que é o lucro? E ele diz na questão que o x é o número de bonés. Mas é o seguinte, dá uma olhada aqui no enunciado da questão para você tomar cuidado com o que você vai utilizar para resolver a questão. Ele diz aqui, para obter o lucro máximo, então ele não quer o lucro máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a quanto? Então ele quer a quantidade de bonés, ele não quer o lucro máximo. E a quantidade de bonés é expressada aqui na lei de função pelo valor de x. Então, olhando para o gráfico da função quadrática, seria assim, você tem um gráfico onde você teria o lucro máximo seria o y do vértice, assim, e o x do vértice aqui seria o número de bonés. O x do vértice é o número de bonés que gera o lucro máximo. Então, você, na verdade, quer encontrar o x do vértice, porque você quer o número de bonés para obter o lucro máximo. Então, você quer calcular menos b sobre 2a. E o x do vértice, então, vai ser menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, que dá igual a 6. X do vértice vai ser 12 dividido por 2, porque são negativos, que dá igual a 6. Significa dizer que se ele vender 6 bonés, ele obtém o lucro máximo. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Então, letra B é a resposta. Se ele vender 6 bonés, obtém um lucro máximo. Questão de número 10. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a zero, e varia de acordo com a expressão T de T, ou seja, a temperatura em função de T, é menos T ao quadrado, dividido por 4, mais 400. Contei em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Na questão número 10, a temperatura em função do tempo é dada a partir de uma função quadrática. Então, você tem menos t ao quadrado sobre 4 mais 400. E ele diz o seguinte, que por motivo de segurança, a trava do forno só vai ser liberada quando o forno atingir a temperatura de 39 graus. Então, quando for 39 graus, a gente vai saber o tempo que passará para a trava ser aberta. Então, para calcular o tempo, basta resolver essa equação aqui. Essa é a equação do segundo grau incompleta, que basta multiplicar. Então, tudo por 4 aqui. Então, 39 vezes 4, 9 vezes 4, 36. 4 vezes 3, 12 e 3, 15. Então, 4 vezes 39 dá 156. Multiplicando menos t ao quadrado por 4 dá menos t ao quadrado. E 4 vezes 400 dá 1.600. Então, t ao quadrado vai ser 1.600 menos 156. 6 para 10 dá 4. 6 para 10 dá 4. 4. Então, dá 1.444. E temos aqui que descobrir aí se tem uma raiz exata ou mais próxima, tá? Então, teremos T é igual a raiz quadrada de 1.144, porque, na verdade, nós não consideraremos o valor negativo, porque é temperatura aqui do forno. Ela não vai ficar negativa, tá? A temperatura do forno não fica negativa. Bom, essa raiz aí, ela certamente, já que 30 vezes 30 é igual a 900 e 40 vezes 40 dá 1.600, então, menor que 1.600, maior que 900, tá bom? Então, termina em 4, a gente vai testar alguns valores aí. Testando alguns valores, já que termina em 4, e aí vai ser entre 30 e 40 esse valor,
Então, tem que ser um número que, multiplicado por ele mesmo, tem esse final 4. Né? Você tem... Quais são os números que tem 30 e quantos? Bom, 31 termina em 1. 32 termina em 4, mas está muito longe, né, de 1440. O próximo vai ser 38, porque 8 vezes 8 dá 64. 33 não, 34 termina em 6, 35 em 5, etc. Então, provavelmente vai ser 38. Então, vamos dar uma olhada. Para você ter certeza, você multiplica 38 vezes 38. 8 vezes 8 dá 64, termina em 4, foi isso que eu estava dizendo. 8 vezes 3, 24, com 6 dá 30. 8 vezes 3 dá 24, 3 vezes 3, 9, 10, 11. Então, acertamos. 1440, 38. Então, a temperatura é igual a 38. Então, olhando aqui para as respostas, vamos ver então qual delas será a nossa resposta. Então, a resposta é a letra D, 38. Letra D. Questão de número 11. O apresentador de um programa de auditório propôs aos participantes de uma competição a seguinte tarefa. Cada participante teria 10 minutos para recolher moedas douradas colocadas aleatoriamente em um terreno destinado à realização da competição. A pontuação dos competidores seria calculada ao final do tempo destinado a cada um dos participantes, no qual as moedas coletadas por eles seriam contadas e a pontuação de cada um seria calculada subtraindo do número de moedas coletadas uma porcentagem de valor igual ao número de moedas coletadas. Dessa forma, um participante que coletasse 60 moedas teria sua pontuação calculada da seguinte forma. Pontuação: 60 menos 36. Esses 36, 60% de 60, dando um total de 24. O vencedor da prova seria o participante que alcançasse a maior pontuação. Qual será o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar nessa prova? Nessa questão, ele deu uma dica. Ele disse que 60 menos 36 dava igual a 24. Então, esse 36 ele disse como foi calculado. 60% de 60 que deu igual a 24. Então, se a gente quisesse um número de moedas x, seria x menos x% de um valor x que daria o número de moedas. Então, a gente tem como generalizar o número de moedas a partir de uma função que é uma função quadrática. Então, você tem o seguinte: o número de moedas vai ser igual a menos x ao quadrado sobre 100, que é essa expressão aqui, mais x. Tá? E aí, na pergunta, ele diz o seguinte, ele quer o número máximo. Qual será o limite de pontos que um competidor pode alcançar? Então, o maior valor é o y do vértice de novo. Por quê? O maior valor é sempre o y do vértice. Então, no caso aqui, ele quer saber exatamente qual é o limite máximo de pontos que um competidor pode alcançar. E como o número de pontos é esse valor que eu chamei de n aí, então basta encontrar o y do vértice. Muito bem. Vamos agora calcular o y do vértice usando aquela fórmula que a gente deduziu, menos delta sobre 4a. Apesar que pode calcular o x do vértice e substituir, nessa seria até mais simples, mas aí para treinarmos vamos calcular usando essa expressão. Então, o y do vértice vai ser menos o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 vezes a. A gente vai usar essa expressão agora para encontrarmos o número de pontos, para treinarmos. Então, aqui vai ficar menos o b ao quadrado, o b vale 1, então é 1. O c aqui vale 0, então essa expressão toda vai ser 0. E 4 vezes a. O a vale menos 1 sobre 100. Então, está aqui. O A é menos 1 sobre 100, o B vale 1, o C vale 0. Então, o número de pontos vai ser o resultado dessa expressão aí. Então, o y do vértice. Então, o número de ponto máximo, que eu vou dizer assim, que é o y do vértice, vai ser, primeiro que menos dividido por menos dá mais. E aí, você tem aqui 1, 4 dividido por 100, né? Você tem 4 dividido por 100, simplificando por 4, aqui embaixo dá 25. Então, você tem 1 sobre 25, então você tem o inverso de 1 sobre 25, que é igual a 1, que é igual a 25. Então, a resposta dessa questão é 25. Olhando aqui para as alternativas, você tem aqui na letra B a resposta. 25 é a pontuação máxima que ele pode alcançar. Questão de número 12. A empresa WQTU Cosmético
vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x ao quadrado mais 232, e o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto X. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. A quantidade máxima de unidades a ser vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro é igual a quanto? Nessa questão é dado o custo por unidade. Então, o custo por unidade ele diz que valia 3x ao quadrado mais 232. É o custo por unidade, é uma função quadrática. E também ele diz que dá o valor da venda. O valor da venda em função de x. O valor da venda era 180 vezes x, 180x, menos 116. Ou seja, é uma função do primeiro grau. E ele quer saber qual é o lucro dessa expressão, porque ele pergunta assim a quantidade máxima de unidades a ser vendida para a obtenção do maior lucro. Então, cuidado, ele quer a quantidade máxima vendida, x é a quantidade, para obter o maior lucro. Então, no final, ele quer o x do vértice, tá? Porque ele quer a quantidade, ele não quer saber o lucro. Ele quer saber qual é a quantidade a ser vendida para gerar o lucro máximo. Muito bem. E o lucro, ele é calculado assim, é venda menos o custo. Então, você calculando a expressão do lucro, você faz a venda, que vale 180x menos 116, menos o custo, que vale 3x ao quadrado mais 232. Então, a expressão do lucro vai ser igual a menos 3x ao quadrado, então, menos 3x ao quadrado, menos 16 menos 232, que vai dar igual a 348. Você tem aqui 6 e 2 dá 8, 3 e 1, 4, 2 mais 1 dá 3. E 180x, então mais 180x menos 348. Essa é a expressão que representa o lucro. Apesar que o resultado aqui de menos 348 não importa, porque a gente quer calcular a quantidade x que gera o maior lucro. Então, x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes a, que vai ser igual a menos 180 dividido por 2 vezes menos 3, ou seja, 180 dividido por 6, que dá igual a 30, que é a resposta. Então, olhando aqui para as alternativas, a resposta aqui é a letra B, 30. Então, vou ler de novo, essa pergunta é muito importante. Qual é a quantidade máxima, ou seja, qual é o X a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro? Então, ele quer saber quem é o X do vértice. E a resposta, então, 30, letra B. Questão número 13. Texto para a próxima questão. Um boato tem um público-alvo e alastra-se com determinada rapidez. Em geral, essa rapidez é diretamente proporcional ao número de pessoas desse público que conhece o boato e diretamente proporcional também ao número de pessoas que não o conhecem. Em outras palavras, sendo R a rapidez de propagação, P o público-alvo e X o número de pessoas que conhecem o boato, tem-se R de X é igual a Kx vezes P menos X, onde K é uma constante positiva característica do boato. Considerando o modelo acima descrito, se o público-alvo é de 44 mil pessoas, então a máxima rapidez de propagação ocorrerá quando o boato for conhecido por um número de pessoas igual a quanto? Então, nessa questão nós temos a rapidez de propagação do boato, que vai ser igual a K vezes X vezes P menos X. Onde, segundo ele fala, aí o P é o público e X é o número de pessoas que sabem o boato. Tá? Então, K é uma constante positiva, é característica do boato. Então, ele diz o seguinte. Considerando o modelo acima, então o público-alvo é 44 mil pessoas. Então, a gente tem Rx é igual a K vezes X e o público vale 44 mil menos X. Público P, 44 mil. Para termos a máxima rapidez de propagação, teremos que Rx vai ser o Y do vértice, automaticamente o X é o X do vértice. Então, na verdade, queremos encontrar o X do vértice, que vale menos B sobre 2 vezes A.
Mas antes temos que desenvolver essa expressão aí. Então, é o seguinte, desenvolvendo essa expressão, então você tem que multiplicar os termos aqui fazendo a distributividade. Então, a rapidez vai ser igual a kx vezes 44.000, então dá kx 44.000 menos, claro, kx ao quadrado. Vamos organizar. Então, a rapidez com que o boato se espalha vai ser igual a menos kx ao quadrado mais k vezes 44.000 vezes x. E como nós queremos calcular o x do vértice para encontrar a máxima rapidez de propagação, então vai ficar menos o B aqui vai valer k vezes 44.000 dividido por 2 vezes A, que é menos K. Então, simplificando menos K com menos K e dividindo 44.000 por 2 dá igual a 22.000. Então, o número de pessoas que conhecem o boato são 22.000 pessoas. Então, olhando aqui para as alternativas, a resposta é a letra B, 22.000 pessoas. Questão 14. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$10, 200 deles são vendidos por dia e que, para cada redução de R$1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Bom, a dona da lanchonete observou que, vendendo o combo a R$10, 200 deles são vendidos. Então, 10 vezes 200, que dá um faturamento de 2.000. Mas ela diz também o seguinte, que para cada redução de R$1 no preço, então R$10, redução de R$1 no preço, ela vende mais, ela vende 100 combos a mais. São 200, mas ela vende 100 a mais. Aqui, então, será o seu faturamento. Observe que como funciona essa expressão aqui. Você dá um desconto de R$1, vende 100 a mais. Observe, se for um desconto de R$1, dá R$9. E aí ela vai vender 200 mais 100, ela vai vender 300 combos. E nessas condições ela quer saber qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo. Então ela quer a máxima arrecadação. A arrecadação é o faturamento, a máxima arrecadação diária. Então ela quer de verdade aqui o Y do vértice. Ela não quer saber a quantidade que precisa vender para poder ter o faturamento máximo, não. Ela já quer a máxima arrecadação. Então, ela quer o Y do vértice. Então, vamos desenvolver essa expressão e vamos calcular. Então, o faturamento vai ser igual a 10 vezes 200, que dá igual a 2.000. 10 vezes 100, que dá igual a 1.000, vezes x. Então, x menos 200x e menos 100x ao quadrado. Então, temos uma função do segundo grau, que é o faturamento ou a arrecadação que ela vai ter. Então, nós teremos menos 100x ao quadrado, mais 1.000 menos 200 dá 800x, mais 2.000, organizando e resolvendo os termos semelhantes, os termos que tem x. Beleza. Bom, aqui tem que tomar muito cuidado. Você não pode simplificar, tá bom? Isso não é uma equação, isso é uma função. Aqui nós temos o faturamento em função de x. É assim. Que não é zero. Você não pode dividir aqui por 100. Não pode fazer isso, não. Aí agora você tem que calcular o y do vértice. Eu vou fazer assim. Eu vou calcular o x do vértice, que vale menos b dividido por 2 vezes a. E depois eu vou substituir. Então, vai dar 800 dividido por 200, que vai ser igual a 4. X do vértice é igual a 4. Significa dizer que ela pode dar R$4 de desconto. Se ela der R$4 de desconto, então ela vai vender 400 mais 200, 600 combos e vai ter a maior arrecadação. Tá? Então, a gente vai colocar o 4 no lugar de x para saber que arrecadação é essa. Então, como o x do vértice é o maior desconto que ela pode dar para ter o maior faturamento ou a maior arrecadação. Então, vamos fazer isso. Então, colocando no lugar de x o número 4, são R$4, 200, 100 vezes 4 dá 400, então vai ser o maior faturamento. 10 menos 4 dá 6, aqui dá 600, então o maior faturamento será de 3.600, que é o y do vértice, tá? O faturamento em função de x. Muito bem.
Então, olhando para as alternativas, temos aqui como resposta a letra C. Então, está aqui, letra C, 3.600. Questão número 15. Um lava-jato tem 50 clientes fixos por semana e cada lavagem custa R$ 20. Sabes que a cada R$ 1 que o dono desse lava-jato aumenta no preço da lavagem, ele perde 2 clientes. O valor do aumento que maximiza a arrecadação semanal desse lava-jato é de quanto? Segundo o anunciado, o lava-jato tem 50 clientes fixos e ele cobra R$ 20 por lavagem. Então, ele tem uma arrecadação de R$ 1.000. Mas quando ele dá um aumento de R$ 1, ele observa que os clientes vão embora, ele perde 2 clientes. Então, fica 50 menos 2 vezes X. E agora aqui vai ser o faturamento em função de X, ou seja, a arrecadação em função de X. Eu vou falar de novo. Quando ele dá um aumento de R$ 1, se ficar por R$ 21, 2 clientes vão embora. Então, ficaria R$ 21 cada lavagem, mas só apareceria 48 clientes. Muito bem. Aí ele quer saber o valor do aumento que maximiza a arrecadação. Veja, o valor do aumento é o X. Ele quer saber o valor de X para arrecadar mais dinheiro, para ter uma arrecadação máxima. Então, ele quer saber o X do vértice. Tá bom? Então, você vai multiplicar. Então, faturamento em função desse aumento aí, X, vai ser, você multiplica 20 vezes 50, que dá igual a 1.000. 20 vezes 2 dá igual a 40 vezes X, então dá 40x. 50 vezes X dá 50x. E X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Então, o faturamento vai ser uma função quadrática, menos 2x ao quadrado, menos 40 mais 50 dá mais 10x, mais 1.000. E aí, a gente quer descobrir o x do vértice, que é o valor desse aumento aí que ele precisa dar. Então, o aumento vai ser menos b, que é menos 10, dividido por 2 vezes a, que vale menos 2. 10 dividido por 4 dá 2,50. Então, se ele der um aumento de 2,50, ele maximiza o faturamento. Então, a resposta da nossa questão é a letra C. Basta ele dar um aumento de 2,50.